continuar falando do bolso do consumidor, só que agora sobre reforma tributária, porque Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, vai ser o relator da reforma tributária no Senado. O anúncio foi feito ontem pelo presidente da casa, o senador Rodrigo Pacheco. A escolha do político que vai analisar o texto e ficará responsável por apresentar um relatório final sobre o tema na Casa Legislativa foi oficializada ontem. A divulgação foi feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, logo depois de uma reunião que contou com a presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Antes de ir ao plenário do Senado após o recesso, a proposta de emenda à Constituição deve ser votada na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Rodrigo Pacheco sinalizou ontem que o texto também vai passar na Comissão de Assuntos Econômicos apenas para debates sem votações. O presidente do Senado ainda ressaltou que não há razões para fatiar o texto da reforma e que ele deve ser apreciado nos próximos meses. A gente vai acompanhar o que o Rodrigo Pacheco falou durante uma coletiva realizada ontem em Brasília. E uma vez aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, irá ao plenário do Senado Federal. Ontem nós definimos que a relatoria ficará a cargo do senador Eduardo Braga, do estado do Amazonas, que fará a relatoria na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário acerca da reforma tributária nessa proposta de emenda à Constituição. Nós temos muitas expectativas em relação à reforma, concordamos com o mérito dela, obviamente que ajustes podem ser feitos dentro do diálogo democrático de amadurecimento do Senado, mas temos o senso de urgência e de importância e de relevância dessa reforma, e o Senado certamente cuidará de aprová-la nos próximos meses na CCJ e no plenário do Senado. Vamos aproximar essa discussão aqui do nosso estado. Os senadores paranaenses defendem que o texto seja analisado com mais profundidade antes de ser votado logo após o recesso. Flávio Arnes, do PSB, ainda não tinha se manifestado publicamente sobre a reforma. Ontem, ele falou que o texto precisa ser debatido com calma e que há muitos detalhes que precisam ser acertados para não causar incertezas. Esse projeto tem que ser bem debatido, discutido com toda a sociedade para que dúvidas eventuais sejam esclarecidas, perguntas sejam respondidas, cálculos sejam feitos e que as pessoas possam, como sociedade, assimilar o que vai acontecer. Isso tem que ser feito com calma, dado a gravidade da questão sendo abordada. Então, a reforma tributária é urgente, é necessária e tem que ser debatida com a calma necessária para que a sociedade toda se envolva em relação a algo essencial, importante, necessário e a longo tempo perseguido objetivo em termos de Brasil. Sérgio Moro, do União Brasil, defendeu uma discussão ampla para que todas as dúvidas sobre o tema também sejam resolvidas. Todos nós queremos simplificação, mas também não podemos aceitar um aumento da carga tributária que castigue a nossa economia. Então nós vamos estar ali olhando cada detalhe e discutindo em profundidade. E aí a sociedade vai poder acompanhar esse debate com transparência, para diminuir as incertezas e as preocupações que as pessoas estão tendo. Já o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, já tinha reforçado que o assunto deve ser discutido profundamente. Então ele se manifestou no início da semana e agora a gente vai relembrar o que ele disse. Com muita transparência, com muita cautela, e o Senado quer realmente deixar nessa reforma um legado para o Brasil. Fazer uma reforma que prefeitos entendam, que governadores entendam, que comerciantes entendam, que os serviços não se sintam prejudicados. Enfim, passar realmente essa reforma limpa. Na Câmara Federal, a gente relembra agora, o texto passou com folga. Foram 382 votos favoráveis pelos deputados e 118 contrários. No Senado, essa matéria começa a ser analisada a partir de agosto, logo depois do recesso parlamentar. A gente viu a fala aí dos senadores paranaenses, não se aprofundaram no tema ainda, Pedroso, apenas defenderam que precisam de mais tempo, que não pode ser aprovado com pressa e toda aquela história. Olha só. Eles têm que fazer, e muito bem feito, o trabalho deles. A reforma tributária é uma necessidade do Brasil. O texto aprovado, não, está muito longe do ideal, mas ele já é um texto que avança. O que eles têm que cuidar e pegar ali no detalhe são aquela quantidade imensa de jabutis que foram inseridos no projeto.
A gente falou aqui, eu falei no dia seguinte, olha, tem deputado que votou e não sabia o que estava votando. Daí teve gente, ouvintes, que me mandou mensagem, né, reclamando, meu Deus, você está falando aqui que os deputados não leram, que eles não se atentaram. É exatamente isso que eu falei. E agora, olha só, por que é importante que os senadores, eles olhem sim com calma, eles analisem cada vírgula, porque o próprio relator, o Eduardo Braga, olha o que ele falou, eu quero abrir aspas aqui para os ouvintes, para que vocês fiquem atentos, que quando a gente fala aqui no Jornal da Manhã, a gente está trazendo a informação, não é groselha. Não é groselha, longe disso. Então, abre aspas para o que o Eduardo Braga, relator agora no Senado, tanto na CCJ quanto no plenário, falou em entrevista para o jornal Estadão, tá bom? Pega aqui. Ele disse o seguinte: os deputados não votaram conscientemente todos os itens nos detalhes. Isso ele falando, não sou eu. E aí, depois que votaram, descobriram, opa, isso aqui não deveria ter sido assim, deveria ter sido assado. E teve matéria que faltou um voto para ser deliberada. Aqui no Senado vai ter um equilíbrio. Então ele está dizendo aqui que teve muito deputado que pegou o dedão, apertou o botão e não sabia o que estava fazendo. Então, cabe agora ao Senado ter muita responsabilidade em analisar esses detalhes, porque senão, já aconteceu no Brasil em outras reformas, você começa com uma ótima reforma, com uma ideia importante e você termina com um Frankenstein, tá? Você termina com um troço que não faz sentido algum. Então, muito cuidado, cuidem ali dos temas. Existe um compromisso, Bia, que o Rodrigo Pacheco fez, né, com o Ministério da Fazenda, de que a reforma avançaria em 2 meses, né, passado ali o recesso, mas teriam os debates, mas que em 2 meses a coisa estaria liquidada no Senado. Então, vale aguardar se o PIX vai chegar, essas reformas ministeriais vão ser alcançadas, mas que o debate ele tenderia a ser célere, mas respeitando sim o espaço dos senadores. Então, atenção redobrada, inclusive para os senadores aqui do Paraná, de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que compõem aqui o Sul e o Sudeste, para que eles não sejam engolidos por outros senadores. Porque, como o Senado representa o Brasil, todos os estados têm a mesma quantidade de senadores. Então, já tem inclusive um debate de senadores ali do Norte e do Nordeste, que eles querem que já deixar estabelecido um critério para distribuição do fundo de compensação, que os estados mais pobres tenham ali, né, um acesso a um valor maior. Eles não, parece que desconhecem que existe pobreza, existem necessidades de investimento aqui nos estados do Sul e do Sudeste, e que boa parte do recurso que compõe, né, o orçamento federal e o orçamento do Brasil, ele é produzido e gerado aqui. Então, é importante que os nossos senadores estejam tão atentos quanto seus colegas das outras regiões do Brasil, para que a gente não fique ali amargando mais prejuízo. Então, é importante sim que os senadores façam seu trabalho, Bia, que a reforma avance, mas também é muito importante que eles não percam ali as letras miúdas e que não façam como seus colegas da Câmara, que votem ali sem saber exatamente aquilo que eles estão votando. No final do dia, eles são pagos para isso. Eles têm que saber o que fazem e principalmente cuidar dos interesses ali do Paraná e cada um dos senadores cuidando dos seus estados. Porque se isso não acontecer, o mico fica para todos nós. Eles são pagos para isso, Pedroso, mas acho que também foram pagos para analisar o texto desse jeito aí mais rápido. A emenda vem no PIX.